E o pedreiro que estava fazendo a garagem da casa dos meus pais, que entrou na casa deles sem ter ninguém lá, pegou uma garrafa de vinho da minha mãe, que a minha mãe guardava mais do que a própria vida dela, e tomou o vinho da minha mãe. Só que assim, quando eu contar o contexto da história, vocês vão ver que o problema não foi só a garrafa de vinho e não foi só a folga daquele cara. É assim, é que lá nos meus pais, por muito tempo, ficou sem garagem. E aí, né, o carro tomando sol, tomando chuva, meu pai falou assim, não, a gente tem que juntar uma graninha e fazer uma garagem aqui, nem que seja bem simples, né, porque senão o carro vai acabar. Por indicação de amigo dele, o meu pai contratou esse cara. Esse cara, ele era alcoólatra, só que o meu pai não sabia. A pessoa que indicou o cara só falou assim que ele era muito bom de serviço. Beleza, o cara começou a fazer a garagem lá da casa dos meus pais e a minha mãe, ela reclamava muito porque assim, ele ia na parte da manhã, mas na parte da tarde ele não voltava. A minha mãe disse que ele saía para almoçar, com certeza enchia a cara e não conseguia trabalhar depois do almoço. O problema é que meu pai contratou ele por empreita. Ou seja, se fosse por diária, né? Se ele não trabalhou o dia, ele que perdeu o dia. Só que o meu pai pagou a obra completa. Então, primeiro que para o meu pai estava sendo prejuízo e segundo que a minha mãe já estava agoniada com a bagunça, porque vocês sabem, né, gente? Obra faz muita bagunça. E esse cara só enrolando, nunca terminava. Então, assim, a minha mãe estava muito nervosa. Sempre que a gente se via, ela reclamava que não aguentava mais, que o cara não trabalhava, que o cara não tinha compromisso. Aí um dia eu falei assim, mãe, por que a senhora não faz um negócio? Por que a senhora não propõe para ele almoçar na casa de vocês? Porque aí ele não tem desculpa para sair, né? Ele almoça, faz o quilo e trabalha o dia todo. Tenta, talvez, né, dar certo. Minha mãe falou assim, ah, você tá certa, eu vou fazer isso mesmo. Minha mãe propôs para ele, falou assim, olha, não precisa você sair para almoçar não, pode almoçar aqui mesmo e tal. E ele topou. Nisso, passou uns 3 dias, eu acho que estava dando certo, a minha mãe não estava reclamando mais. Até que um dia eu estava conversando com a minha mãe no WhatsApp e falei assim, e aí mãe, a senhora não falou mais, deu certo, o cara tá almoçando aí, tá trabalhando certinho. A minha mãe falou assim, tá trabalhando certo, agora ele tá trabalhando o dia todo. A minha mãe falou assim, só a única coisa ruim é que, tipo assim, como a minha mãe almoçava sozinha, então o que tinha pronto ela esquentava e comia, né? A minha mãe falou assim, não tô reclamando não, porque pelo menos ele vai terminar a obra. Mas o único chato agora é porque eu tenho que ficar inventando mistura, né? Tem que fazer comida todo dia no almoço, mas não tem nada não. E nessa época, eu tava cultivando aqui no quintal uns pés de couve, sabe? Que eu gosto muito de couve, inclusive quero plantar de novo. Tava cheio de pé de couve e eu também tinha um estaleiro de chuchu, daqueles branquinhos pequenos, não sei se vocês conhecem, que tava carregado. Falei, ah, mãe, falar em mistura, por que a senhora não dá um pulo aqui e vem buscar chuchu e couve? Porque, perdão, gente, os meus pais, eles moram a 2 quadras aqui de casa. A minha mãe ainda falou assim, mas será? O cara tá aqui trabalhando. Falei, o que que tem, mãe? A senhora dá um pulinho aqui, né? Busca o chuchu e a couve, já serve de mistura. A senhora faz uma carninha. Nisso, a minha mãe veio. Era por volta de umas 9h pouca da manhã. Minha mãe veio, eu colhi o chuchu, colhi a couve pra ela. Só que aí a gente interteu conversando um pouquinho, mas não demorou tanto assim. Minha mãe, ai, vou embora, né? Porque o homem tá lá sozinho, tem que arrumar almoço também. E foi. Assim que a minha mãe foi, que deu tempo dela chegar em casa, ela me ligou desesperada. Atendi o telefone, minha mãe chorava muito, vem aqui, o que que foi, mãe, o que que aconteceu? E a minha mãe não sabia explicar. Gente, antes de julgar, assista até o final, tá? Antes de julgar o desespero da minha mãe. E eu, o que que foi? E a minha mãe não conseguia explicar direito, vem aqui, pelo amor de Deus. Gente, eu fiquei tão assim, apavorada, porque eu não sabia o que que tinha acontecido, que eu tava com uma bermudinha quase transparente, assim, bem larguinha, porque do jeito que eu levantei, não troquei de roupa, né? Eu só recebi a minha mãe. A parte de cima eu tava com baby doll. Vocês acreditam que eu fiquei tão apavorada que eu nem lembrei de trocar de roupa. Só peguei meu filho, tranquei a casa e ó, fui lá pra casa dos meus pais. Quando eu cheguei lá, minha mãe tava chorando muito, tava com a garrafa de vinho dela vazia na mão. Já comecei a entender um pouco, mas eu fui lá, coloquei um açúcar com água, dei pra minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, se acalma, o que que aconteceu? E aí, quando a minha mãe foi acalmando, ela começou a me contar que é desgraçado, bebeu o meu vinho e foi embora, deixou a casa toda aberta.
Acontece, gente, que esse vinho, pra vocês terem uma noção, a minha mãe guardava ele no corredorzinho que fica entre o quarto e o banheiro. Aí tem um corredorzinho assim que sobra um espaço. Tinha uma mesinha, né? Tinha não, ainda tem lá. E a minha mãe sempre guardou essa garrafa de vinho lá em cima, como se fosse um altar mesmo. Porque quem deu esse vinho pra minha mãe foi a minha tia, irmã dela, que mandou lá de Portugal. E essa tia minha, ela já é falecida. Então, para minha mãe, era algo muito sentimental. Era algo muito... Foi uma das últimas coisas que a minha tia tocou, que ela mandou para minha mãe, sabe? Era muito importante. E aí a minha mãe, inconformada e com razão, desesperada, eu tentei ligar pro cara, né, do telefone da minha mãe, e o cara não atendia. Então eu liguei pro meu pai, contei a situação, e o meu pai foi atrás dele para poder tentar tirar satisfação, né? Meu pai foi na casa dele, mas disse que chegando lá o cara nem tava. Com certeza tava em algum bar bebendo. E o meu pai falou assim que ia contar pra mulher dele, mas quando viu a situação da mulher cheia de criança, a mulher chorando as pitangas pro meu pai, que passava falta das coisas, os filhos também por causa da cachaça do homem. Meu pai disse que não teve coragem não, meu pai disse que era de partir o coração. Ele disse que só tirou um dinheiro, sabe, que era o combinado, né, o resto lá de acertar com o cara. Deu pra mulher e falou assim, ó, fala pro seu marido que eu não vou terminar a obra não, porque tô sem dinheiro. Se eu precisar, depois eu entro em contato com ele. Pra não contar, né, a verdade pra coitada. A minha mãe, ela guarda a garrafa mesmo vazia, né? É o que sobrou de lembrança pra ela. E até hoje, gente, ela tomou tanta raiva daquele homem, tanta birra, que quer caçar confusão com a minha mãe, é tocar no nome daquele cara. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma situação bem chata, né? Porque é como a menina falou, não era só o vinho, não era só a folga do cara, era uma coisa sentimental para a mãe dela, né? Uma coisa que significava muito para a mãe dela, que ela tem ainda a garrafa vazia, mas que para ela não é a mesma coisa, né? Do que aquele objeto intacto, digamos assim, que a irmã dela teve o cuidado de pegar, de comprar, de mandar para ela. Eu sei que as melhores lembranças, gente, fica na cabeça da gente, fica no coração, mas quem perde um ente querido tem isso, né, de querer ter algo palpável, digamos assim, de recordação da pessoa, uma última lembrança junto. Enfim, muito chato mesmo e triste também a situação da esposa desse pedreiro, né? A gente não sabe nem o que falar, o que pensar, só quem passa, que tá na pele, que sabe de verdade, né? Eu só espero o melhor aí para essas duas famílias. Espero muito que vocês tenham gostado da interpretação. Curta, comenta, compartilha, porque me ajuda muito, 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 muito. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, vou deixar aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu aguardo a sua história, tá certo? É isso, beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!